Seja bem-vindo a esse episódio especial de Top 10 Convida, onde a gente convocou especialistas do mercado de tecnologia para compartilhar impressões sobre o tema de desenvolvimento de carreira em TI. Eu sou o Guilherme Moraes, diretor da Top 10 Brasil, e ao meu lado eu confesso que eu tenho figuras de mercado que, de certo grau, são grandes influenciadores. Estou bastante honrado de ter vocês aqui, gente. Vamos começar com o Thiago Marco, diretor HDI Brasil, precursor de um dos maiores eventos de tecnologia por aqui no Brasil. E se você é um profissional de tecnologia que ainda não foi ao HDI, aproveita, assiste esse episódio e depois já manda DM para esse cara aqui pedindo o ingresso, já para marcar presença. Isso aí, Gui. O Francisco Júnior, pai de 2 filhos, casado com a Emília. Ele é gerente da RNP, também tem outras experiências relevantes no mercado de tecnologia, como professor no Grande Curso Online. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. E por último, mas não menos importante, Fernando, atualmente Country Manager da Automation Edge, uma das figuras mais bem relacionadas de todos os eventos de TI do Brasil. Você vai num evento de TI, você vai encontrar esse cara lá. E o meu objetivo final aqui, até o final do programa, é sugar um pouco da sua energia social aqui para conseguir me relacionar tão bem com você. Obrigado, imagina. Gente, para começar de uma forma bem mais abrangente assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente ir há 20 anos atrás e entender as especificidades de um profissional de tecnologia. Mudou muita coisa de lá para cá, né? E ainda mais pegando um recorte de 20 anos atrás. Como que era, como que tá hoje, começando pelo Fernando? Olha, você falou 20 anos atrás, comecei a lembrar que eu tenho 24, 25 anos de carreira, no início da minha carreira. E o que a gente percebe nessa mudança é que a gente vive 2 realidades, né? Uma realidade que ela é meio estanque, então resultado, lucros, ou seja, existem fatores que eles se permeiam há muitos anos, séculos aí no mundo dos negócios. E o outro lado é a mudança da forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, com os líderes e com a própria carreira que ela tem. Então, eu diria que a forma como eu pensava a minha carreira há 20 anos atrás, o sonho que nós tínhamos era, às vezes, ir para uma empresa grande, ou era fazer alguma coisa especificamente, seja na área comercial, no marketing. A gente meio compartimentalizava a experiência. Eu sou da área tal. E eu acho que uma grande mudança que eu vejo nesse cenário desses 20 anos, e acompanhando, né, tendo liderado muitas pessoas. Eu tinha um time muito grande, eu trabalhava numa empresa de prestação de serviço, eram 700 e tantas pessoas, umas 500 conectadas comigo, então 30 e tantos coordenadores, era uma turma. É que as pessoas começaram a entender que a carreira, ela pode ser uma carreira multidisciplinar, multifacetada. Eu posso ter um hobby de falar de artesanato no meu canal do YouTube, no meu Instagram, mas ao mesmo tempo posso ser um profissional que atua numa área corporativa de tecnologia. Então quebrar essa visão monocromática de que a carreira é o que eu trabalho, etc. Para mim é uma mudança, e isso, a gente vai falar um pouco disso aqui. Isso também traz desafios para o líder atual. Porque antes eu tinha uma pessoa que eu sabia o que ela queria. Eu sabia que ela queria crescer, que ela queria ganhar mais, começou como, falando de tecnologia, ela começou como analista, ela quer ser coordenador. Hoje, talvez ela quer ser como analista porque o hobby dela, ela está ali para fomentar um outro lado. Então é assim que eu vejo essa dinâmica que a gente vive hoje. Legal. E para você, Francisco, como é que... Você vai entregar também a sua idade aqui? 24 anos atrás? Mas eu acho que eu já pegou essa idade. Mas é por aí também. É 20 e poucos também. É mais ou menos essa linha que o Valdir falou mesmo. Sim. E se a gente pegar, como você falou, para 20 anos atrás, mudou muita coisa. Antigamente, ali até o final da década de 90, a gente poderia ter, a pessoa se formava, pegava aquele diploma da faculdade, podia colocar na parede, que até o fim da carreira dela era aquilo. Hoje não, tem estudos aí que mostram que até o fim da década de 90, uma habilidade para tornar-se relevante era 30 anos. Hoje, em 5 anos, uma habilidade se torna irrelevante. Ou seja, os profissionais atuais, nós, todas as gerações, nós estamos obrigados a ter aquele conceito de lifelong learning, estudar durante toda a vida, para sempre. Então, o perfil do profissional mudou.
para a gente se adaptar hoje, não importa se é tecnologia ou não importa o ramo, né, de trabalho, mas a gente precisa entender que nós precisamos estar, o conceito de estar sempre buscando novas habilidades, novos conhecimentos, é necessário para a vida de hoje. Porque em 5 anos, a habilidade que você é um especialista hoje pode se tornar irrelevante. Então a gente tem que entender que há 20 anos atrás, eu estou lá, tenho um certificado de ciência da computação, podia colocar na parede, nossa, eu sou um cientista da computação, como disse meu pai. Vou morrer desse jeito. Não, a gente está buscando tecnologia, buscando novas formas de trabalhar, novas formas de lidar a cada dia. Não é a mesma então, coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para você, Thiago. Você tem 5 anos, né? Que começou agora no mercado. Comecei agora, mas eu vou tentar fazer um... Gui, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. O pessoal, toda a equipe que está atrás da câmera, tem bastante gente que está sempre fazendo bastante coisa pelo nosso conteúdo e pela evolução do nosso mercado. Então, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Assim, eu acho que existe uma fotografia social e acho que o corporativo ele sempre acompanha o que acontece na sociedade. O que a gente tinha, né, 20 anos atrás? O que era ensinado para nós, né? Não só dos nossos pais em casa, mas acho que na faculdade, no trabalho. Era assim, era o diploma na parede, como você falou, como o Claudinho muito bem colocou, era você ter um sonho de evoluir na carreira no matter what. Então não interessa o que você tem. A evolução era ser chefe, né, ser líder. Então, uma pessoa que não tinha perfil de líder, na cabeça dela, se ela não fosse um líder para evoluir na carreira, ela ia ser uma pessoa frustrada. Né? Coisa que mudou muito para bem, na minha visão. Né? Muito legal hoje as pessoas poderem entender que isso não é uma necessidade vital. Vou morrer se eu não for um líder, um chefe, um gerente. Não, cara, você tem oportunidades de carreira também. Então, acho que essa é uma grande mudança. Aquela coisa do tipo, ter que trabalhar, ter minha família, filho, comprar uma casa na praia, né? Essa era o sonho, né? Era o script. E acho que o que mudou muito foi esse script. E eu acho que isso foi muito bom para a maioria do mercado corporativo. Inclusive, melhorou e ficou mais fácil. Eu acho que os jovens hoje eles têm essa possibilidade de escolher para onde eles vão, que na época era muito mais restrito, então isso é muito legal. Mas eu acho que, por outro lado, o líder ele tem hoje uma necessidade de ser muito mais capaz e multidisciplinar do que antes. Né? Porque da mesma forma que a gente tinha uma vida e uma carreira com esse processo, com esse script, o líder também tinha, que ele tinha que fazer os liderados seguirem o script. Ponto. Hoje não. Né? Hoje ele tem que lidar com uma multicanalidade, uma multidisciplinaridade absurda. Né? O líder fala, cara, é aquele lance de você individualizar o coach ali, a mentoria na sua empresa. Então, cada pessoa tem uma necessidade e a empresa tem que olhar para isso. Então, acho que essas são as grandes mudanças que tanto os líderes como as equipes atuais têm que se preparar, né? Você falou uma coisa que me lembrei aqui nos meus tempos dos 20 anos. Analista bom de suporte era o que seguia o script. Ótimo ponto. Ele seguia e tal, tava chamado, esse cara é bom porque ele faz tudo que a gente pediu. Hoje, o analista bom é o que não segue o script. É o que entende a experiência do cliente. Ele não se atém só àquilo que foi determinado e passa a ver as coisas com os olhos do cliente. Olha como mudou, nós somos para o outro lado do espectro. Porque o profissional de tecnologia, ele tem uma perspectiva completamente diferente também de 20 anos. Né? Antes ele estava ali, muito numa perspectiva para atender uma necessidade técnica que não estava bem resolvida. Base de conhecimento veio e mudou completamente isso. Hoje as pessoas conseguem arrumar impressora sozinhas. Né? Sim. Você não precisa de alguém lá para poder arrumar. E tecnologia acabou conectando outros departamentos, acabou trazendo um peso muito maior para as corporações agora. E acho que hoje a grande diferença também é que esse profissional de tecnologia, ele é visto como uma ponte de estratégia mesmo. A gente acaba tendo uma visão realmente estratégica. Se eu quero escalar o meu negócio, se eu quero conectar o meu cliente e oferecer, como você falou, a experiência do colaborador, é realmente muito mais multidisciplinar do que uma coisa focada ali, né? A gente mudou muito, né? A forma da tecnologia estar conectada com os clientes. Antigamente, a gente tratava aqueles grandes especialistas que as moças brancas de guardavam lá no cofre nosso, ninguém podia falar com ele. Mudou muito, né? Eu lembro que uma empresa que eu trabalhava, eu comecei a fazer a parte de gestão, tinha alguns profissionais que eram os caras, tanto que o apelido dele era Ganga, né? Que era o cara que sabia de tudo. Esse cara fez mecatrônica no Japão e ninguém podia falar com ele. Ele era o melhor, mas esse cara, como que hoje em dia, como o melhor profissional, ninguém pode falar com ele? A TI está mais próximo do usuário. Antigamente a gente
jogar no produto no mercado é isso aí. Hoje não, a gente está fazendo co-criação com os clientes. Então, a forma de conectar com o cliente é diferente. Antigamente, a gente lutava. Quantas vezes já discutimos isso? TI tem que sentar na mesa do negócio. Hoje, a TI está no negócio. Então, mudou e tem pouco tempo. Né? Muito tempo, tem 10 anos aí que eu acho que deu uma mudada, tá? Tem que melhorar. Mas mudou, a TI faz parte do negócio. Antes não era isso. A gente falava isso nos bastidores, desse papo, né? Que exatamente isso que o Francisco falou. A gente falou de integração TI negócio. Há quanto tempo a gente fala isso, né? O discurso ele é bem antigo, deve ter quase 30 anos, às vezes, com gestão de serviço. Integração, alinhamento. E realmente, de 10 anos para cá, 7 anos para cá, talvez a gente tenha visto isso acontecer de fato, mas demorou muito. Mas eu faço uma meia-culpa de nós profissionais de TI, que eu acho que hoje aconteceu um fenômeno, ou eu acho que o líder, quem está à frente de uma área de tecnologia, tem que se ater, que hoje o caminho é a abstração da parte técnica de TI em prol do entendimento do valor para o negócio. Então, o foco agora não é assim, por exemplo, bate-papo clássico. A área de negócio chega lá, nós temos um desafio que é melhorar a experiência do nosso cliente quando ele faz onboard do nosso produto e tal. A TI falava assim, nós vamos desenvolver isso em Python ou em .NET? Precisamos de negócio, hein? Mas, né? Kuma? Então a abstração quer dizer o seguinte, olha, então essa é a complementaridade que a TI tem que ter. Eu vou falar de negócio, mas não de negócio com negócio. Depois, pra cá, eu vou ver e vou tomar a decisão. Sim. Então queria uma corresponsabilidade técnica das áreas de negócio que elas não tinham capacidade de fornecer. Não, mas eu tenho que alinhar, que tem que se colinguar, senão depois... Então a abstração que eu digo é assumir esse papel como um advisor de tecnologia, com os riscos que isso advém, mas cada vez mais entendendo, né, que você está integrado no negócio de tal maneira que a abstração é total, não tem como separar mais. Não se alinha moléculas, né? A gente não alinha as moléculas de carbono para fazer o corpo, elas estão todas ali, os átomos, está tudo junto, não tem como. Eu vejo essa é a mentalidade nova do líder de TI. Aquele que ainda achar, eu tenho que garantir, eu tenho que me resguardar, veja, eu não sei o que. Ele tá, na minha opinião, está na mentalidade de 90, 2000, por aí. Vai tanto ao encontro que você falou, que se a gente pegar grandes empresas hoje, muitas dessas grandes empresas que não tem nada a ver com tecnologia, os presidentes provavelmente veio da área de tecnologia. Porque é uma galera que foi forjada no fogo, no ferro ali, sabe? Ou essa é uma galera que... Você pode olhar, eu estava fazendo uma pesquisa um dia desses, grandes empresas, muitas pessoas não veio da administração, não veio do marketing, não, veio da tecnologia. Isso é muito porque está mudando o conceito. Nós estamos aprendendo a lidar com isso, eu acho. Sim. E a gente está falando que as mudanças elas têm acontecido cada vez mais rápido, né? A gente foi para 20 anos atrás, mas depois vocês mencionaram aqui de 6 anos, 7 anos, que a gente realmente consegue ver alguma coisa que era dito no passado, que agora é uma evidência que realmente está acontecendo, que é realmente o TI estar na mesa do negócio também, atendendo dores específicos. E essas mudanças se tornando cada vez mais rápidas, né? Como que isso impacta o dia a dia do profissional? Impacta demais, né? Demais, muda muito. O que eu vejo nesse sentido também, cara? De novo, um xerox social. Você tem na sociedade, porque a TI ela poderia ter sido, a gente sempre falou isso muito, né? Ela poderia ter sido protagonista em tanta coisa, ela não foi. Né? Ela deixou as coisas acontecerem e foi sempre sendo reativa, né? Acho que faz parte, talvez, o Shadow IT, o fenômeno do Shadow IT, o que é? O área de negócio puxando. O SaaS cresceu. Qual era o logo das empresas de SaaS no começo? Você não precisa da TI para implantar na sua área de negócio. Olha como o mercado. E esse xerox social que eu ia comentar, exatamente isso. O cara, ele tá na rua e o usuário, a gente no trabalho corporativo, pensa que o usuário de tecnologia, ele tem a vida dele, pessoal, e ele usa a tecnologia também. Então, ao passo que ele foi evoluindo na vida dele, a usar mais os aplicativos, a entender como a tecnologia melhora a vida dele na pessoa física, ele naturalmente, no subconsciente fala, cara, isso vai ter que melhorar também no meu trabalho. E ele começa a usar mais, e aí entra o Shadow IT, porque ele começa a ir proativamente para o mercado, buscar tecnologias para usar no departamento dele. E a TI, de novo, demorou muito para sentar nessa mesa do negócio, então infelizmente é reativa. E aí, às vezes, descobre que alguma área de negócio está usando um aplicativo porque bateu um problema lá. Aí a TI fala, não, esse sistema não é homologado aqui na nossa empresa. Querido, tem 150 usuários já utilizando há 2 anos.
Não é homologado, o problema é ser homologue agora. Então, esse é o bonde que a TI perdeu por um tempo, mas eu acho que agora, por a forceps, tá tendo que sentar nessa cadeira junto com o negócio, entendeu? Você me lembrou, falando do passado, tô tendo uns flashbacks. Em 2013, eu escrevi um livro chamado Revolução Invisível. E eu lembro que na apresentação desse livro, a gente trabalhava na empresa de prestação de serviço, e basicamente o livro falava o seguinte, sobre a criação de formulários. Você lembra do HD que a gente levou lá? Sim. As áreas de negócio de criar, porque antigamente se abria muito por telefone o chamado. A gente falava de criação de formulários e tal. E eu lembro que a apresentação era assim, o teu usuário compra passagem aérea pela web, ele faz compras online, mas para você, para atender o teu chamado, ele tem que ligar. Quem que tá errado? Uhum. Quem tá errado? Uhum. E aí era uma provocação forte. E que é o que você tava falando então o usuário ele já tinha essa experiência, né? O apps e tal, mas me lembrou essa história. Ele tava esperando na empresa ter algo parecido para ele poder usar, entendeu? Hoje é padrão, né? Hoje formulário ninguém se discute, mas 10 anos quase depois... Mas a gente provocava e eu lembro que os clientes assim, não, mas ele não vai preencher. Ninguém vai preencher, porque a gente tinha essa mistificação. Eu tenho que facilitar para ele, mas facilitar para ele é facilitar o acesso à solução, não dar uma comodidade que você acha cômodo falar, mas ele acha um saco, ele tem que ligar, alguém tem que atender, tem que estar disponível. O chatbot de hoje é o formulário daqui a 10 anos. Por aí, verdade. Nessa questão da evolução é engraçado, mas também assim, nós estamos nos adaptando. Porque a TI ela é ruim de endomarketing, nós somos péssimos para fazer endomarketing, a gente não sabe se vender, tá? A gente quer que o usuário, o cliente, use um aplicativo, um sistema que a gente acha que é fácil. Então a gente não sabe fazer endomarketing, a gente não sabe capacitar o nosso cliente, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo. Então essa evolução vai muito ao encontro da evolução da própria TI de se encontrar aonde eu estou. Poxa, eu tenho que me vender mais, eu tenho que aprender a fazer endomarketing, eu tenho que melhorar a minha base não para os meus analistas, mas para os meus clientes, para que meus clientes consigam ter a habilidade de entender o negócio. Então muitas vezes a gente estava preocupado, como o Valdir falou, em usar uma tecnologia e não olhar para a solução. Então antes da tecnologia, vem a solução, vem a sua, nem gosto de usar as palavras do vem a sua necessidade. A partir da sua necessidade, a gente está, ok, a tecnologia vai ser essa, mas para você é transparente. Então a evolução veio porque acho que a TI, de forma fazendo gestão, ela teve uma maturidade muito grande. Ela está se aprendendo a se colocar no negócio, no usuário. Essa evolução dá o encontro muito da evolução da maturidade da TI, sabe? Basicamente aqui, então, a gente está falando sobre duas grandes competências. A primeira é comunicação. O profissional de tecnologia ele precisa saber se comunicar, criar pontes entre os departamentos e não criar ilhas. E pegando o exemplo de TI do passado, ficar naquela sala gelada junto com os servidores e se isolar, realmente não é mais essa perspectiva. E a segunda é se preocupar com a experiência do usuário. Sem dúvida. E principalmente de uma forma onde eu consigo criar uma independência desse usuário. Esse usuário ele não vai precisar de mim para poder fazer alguma coisa. Eu quero que ele consiga ter um autoatendimento ali, que ele consiga acessar, se ele tiver alguma dúvida, uma base de conhecimento, ou até mais do que isso, né? E, como você falou, essas experiências que a gente teve nas nossas vidas pessoais, elas precisaram vir para a empresa. Então, se hoje eu consigo... Eu tô parecendo muito velho falando isso, mas se eu consigo fazer as coisas de banco hoje por um aplicativo, o meu cliente interno ele também precisa conseguir fazer as coisas por um aplicativo ou de forma independente. Ninguém mais quer depender do outro, né? Então acho que isso são coisas... E essa jornada, que às vezes tem que tomar cuidado, não querer que a jornada comece no excelente. Você falou de aplicativo de banco. Nesse livro eu lembro que eu fiz um estudo sobre o Internet Banking. Sobre como começou essa digitalização do banco, porque nada é mais sagrado do que o dinheiro de cada um. Né? E o que os bancos descobriram? 80% das vezes que as pessoas iam na agência era ver saldo, extrato. Você imaginou que você tem na agência ver o extrato? O que eles fizeram? A primeira coisa, o Internet Bank, lá o Banco Real, que foi o primeiro, você consulta o extrato online. Só fazia isso. Você imagina o fluxo que ele tirou e o tempo que ele ganhou. Então essa jornada não é uma transformação do dia para a noite. É um dia atrás do outro, gradual, vai evoluindo. Esse é o caminho. Comece simples e vai evoluindo. Ainda mais nesse mundo de IA agora, tá? Muitas vezes a gente encontra gestores
e alguém aí, técnico, vem com a solução, ele vai testar aquela solução, fala, não, a solução não tá boa. Olha, eu fiz essa pergunta e não respondeu. Calma, não vai responder mesmo. É uma evolução, é o alfa até chegar no ômega, é uma longa estrada. E às vezes a gente quer uma solução pronta, perfeita agora e vai nascer morta. Se a gente quer isso, vai nascer morta. Então é uma evolução gradativo. É tal na pastelaria, né? Que todo mundo fala que tem a pastelaria, né? Quero pastel de carne agora. Não, tá aqui. Não é assim, né? Não é assim. Não existe uma versão final, inclusive. Nunca, eu acho. Não vai. É o eterna síndrome de Michelangelo. Não vai ter nunca essa versão final. E aí a gente está pegando gestores que estão há muito tempo nesse mercado. E são gestores que estão acostumados a trabalhar numa ilha e não em departamentos conectados, ou então não sentar na mesa de negócio. Mas tem gente assistindo aqui agora que eles estão especificamente procurando entender quais são os pontos de desenvolvimento que eles precisam ter, quais são as competências que eles precisam buscar. A gente falou comunicação, a gente falou sobre usabilidade, só que também tem uma competência que é de entender o seu cliente melhor. Basicamente, o profissional de tecnologia ele tem que ser um marqueteiro. Uhum. E o tal do endomarketing que a gente faz mal. A gente tem um módulo, cara, ele é um módulo impressionante. Ele é o menor módulo em termos de número de páginas da apostila e é o que a gente mais gasta tempo conversando por natureza. Os alunos, eles são de tecnologia, né, cara? Então, quando a gente chega no módulo de marketing, da central de serviço, é impressionante as discussões que aparecem. Assim. E aí você vê o quão despreparado é o profissional de tecnologia para fazer o marketing dele mesmo. Foi o que o Francisco comentou. Isso é a mais pura verdade. E tudo bem, porque a formação técnica dele mesmo geralmente não traz isso na bagagem. Só que, como o Gui falou, eu acho que para esse novo momento não é mais um bônus, né? Às vezes isso era um bônus do profissional de TI. Pô, esse cara é bom de comunicação, esse cara se comunica bem, vai ajudar muito a gente, nosso departamento aqui a falar com o negócio, legal. Isso era um bônus do cara, né? Hoje não. Acho que hoje o profissional ele é meio que ele, por mais que ele não tenha aquele talento nato, ele precisa se esforçar para se comunicar minimamente bem com o cliente para os negócios andarem. Porque senão a gente não evolui no passo que o mundo exige da gente. Pelo menos eu acredito nisso. Eu vejo que, na minha visão, esse profissional, o líder hoje, que está numa cadeira de líder, a gente tem uma situação. Porque hoje o que acontece? O líder ele tem que cuidar da diversidade, ele tem que cuidar das pessoas, ele tem que cuidar do resultado do negócio. Mais praticamente, tem que cuidar do orçamento. Os KPIs continuam. Exatamente, os KPIs não ficaram lá para trás. Os KPIs de governança continuam como sempre Então, foram. A minha leitura, assim, a gente conversou antes, hoje nós somos pessoas comuns, todos nós. Nós somos pessoas ordinárias que se esperam o extraordinário. Então, joga-se uma carga, um perfil de líder, e aí jogam pessoas comuns para fazer aquilo que não sei se é possível. Eu me questiono muito toda vez que eu vejo assim um coach de liderança, alguém botando aqueles alvos perfeitos, né? Você tem que fazer isso, tem que ser aquilo e tal. Você me questiona, existe alguém assim? Ou será que nós temos que caminhar mais num outro sentido? Que eu gosto muito tem um livro chamado Arte das Possibilidades, que ele é um maestro, e ele fala uma coisa seguinte: a gente não tem que querer ser o melhor, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que sabe um dia ser o melhor. Então eu acho que o líder ele tem que tirar aquela pressão de ser perfeito, tira esse chapéu, sai, olha, isso aqui não existe, e vamos botar um outro chapéu, eu vou ser o melhor líder que eu posso, dentro das minhas capacidades. E aí nós, como gestores, hoje o gestor que está com liderados, ou alguém que está fazendo uma empresa, cabe também ele entender qual é o perfil, por exemplo, que o Thiago tem, que ele é natural. Onde as possibilidades vão levar ele melhor, porque eu falei da carreira monocromática, hoje não. Então eu vejo que o desafio do líder hoje é tratar com eu brinco, esse multiverso de situações. Então ele tem que ter o KPI, isso aí, desde a década de 80, quem começou com essa história de KPI, Jack Welch, GL, Alfera e tal, porque ele tem indicador. Lembra a filosofia dele? Não sei se lembra, 70, 20, 10. Ele falava o seguinte: 20% faz. Como é que era? 70% não faz diferença, não atrapalha nem ajuda. 20% faz a diferença. E 10% manda embora. Soca. Todo ano 10%. Então, olha que. Não é mais assim, mas. Então, essa dicotomia entre quem eu sou,
o que esperam de mim, o líder tem que achar um momento de paz nisso, e eu acho que o momento de paz nisso é se conhecer no que eu sou bom naturalmente e caminhar cada vez mais nessa linha, e o gestor tem que apoiar para que ele vá nessa linha que nós falamos de, se eu tenho uma capacidade técnica aguçada, eu já estou querendo ter um time de 10 pessoas. Cada reunião de feedback eu vou ter sono. Então, esse é o grande desafio do líder hoje. É um ponto também que eu vejo, assim, eu gosto de diferenciar muito o líder do gestor. Pessoas diferentes, perfis diferentes. Nem todo líder é gestor, mas todo gestor tem que ser líder, né? A gente precisa de líderes em várias áreas. Eu tenho um analista que pode ser um grande líder de situação, líder de projeto, mas quando a gente está falando de gestor, a gente tem um grande problema com gestores, não importa se é TI ou não. Os gestores, primeiro, precisa gostar de pessoas. Você vai lidar com pessoas. Se você não gosta de tratar com pessoas, talvez você tenha que ser especialista em outra coisa e não em pessoas. Outro problema, quando a gente está falando de gestão de pessoas, poucos líderes estudam pessoas. E a gente precisa estudar pessoas. Ah, mas eu sou um líder de tecnologia. Mas você está gerenciando, você está fazendo gestão de pessoas. Você precisa entender de tecnologia, precisa, mas você precisa ser especialista em pessoas. E até hoje, quem usa tecnologia exatamente. As nossas maiores, eu até falei com as meninas ontem, acho que um bate-papo, as nossas maiores alegrias, frustrações, momentos vão ter pessoas envolvidas. Então, aprender a lidar com pessoas é fundamental, é a base para qualquer gestor. Então, quando alguém me vem falar assim, tá, qual a dica que você me dá para eu ser um bom gestor? Qual livro de gestão de pessoas que você já leu? Qual curso de gestão de pessoas que você... Você sabe o que é um DISC? Você sabe o que é um perfil? Para você tem vários líderes, vários liderados, você sabe qual o melhor liderado, qual a melhor função para cada liderado. Você sabe qual liderado que precisa dar um bom dia. Você sabe qual liderado que às vezes você só manda a execução para ele, tá bom. Se você der um bom dia, ele tá achando ruim que você está dando um bom dia. Então tem aquela máxima, nós precisamos tratar todos os nossos colaboradores de forma igual. Eu não gosto muito dessa teoria. Eu gosto da teoria assim, todos os nossos colaboradores precisam ter as mesmas condições. Eu preciso tratar de forma diferente, individual cada um. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua particularidade. Mas todos têm que ter a mesma forma, ter os mesmos direitos para ser tratado. Agora, cada um tem uma forma de ser tratado. Então, se quer ser um bom gestor, precisa estudar pessoas. Precisa de gostar de pessoas. Não é o cargo, sentei na cadeira, mas não quero que ninguém fale comigo. Você vai ser um péssimo gestor de pessoas. Péssimo gestor. Então, quer ser um bom gestor de pessoas, quer trabalhar com pessoas, liderar pessoas, você precisa engolir livros de gestão de pessoas, entender que o termo coach foi popularizado pela sociedade, mas coach você tem que ser um coach, você tem que ser um mentor do seu time. Então, estudar pessoas é a base para qualquer gestão de pessoas. Se você não leu nenhum livro de gestão de pessoas, você não sabe dar feedback, para você feedback sanduíche é um feedback bom, você está no ramo errado. Vai voltar para ser especialista, vai mexer com marketing. Com pessoas você não consegue. Então, a gente está falando aqui, esse profissional precisa ser técnico naquilo que ele está fazendo, ele precisa ter boas habilidades de comunicação e desenvolvimento de pessoas. Mas vamos trabalhar com uma situação que tem uma pessoa já sentada nessa cadeira há muito tempo. Ele é uma pessoa que ele pendurou o diploma dele na parede, como vocês falaram. É o cara do 20 anos atrás. É o cara do 20 anos atrás. E ficou lá. Por onde ele começa? Ele entende essas necessidades, ele começa a entender que ele precisa fazer essa movimentação, mas por onde que ele começa? Quais são as principais iniciativas que ele pode ter para poder trabalhar esse desenvolvimento pessoal? Ponto que o Francisco falou. Estudo, né? Tem muito conteúdo disponível para essa leitura, mas eu acho que antes ainda disso, é ele aceitar o trabalho de aceitação de que hoje ele trabalha com equipe de gerações diferentes, e não são poucas, são várias gerações diferentes, que ele não precisava lidar com isso no passado. Né? As pessoas começavam a trabalhar mais tarde, paravam mais cedo, então é diferente, né? Principalmente eu digo equipes técnicas, né? Paravam mais cedo dentro de uma equipe técnica, onde você tem muito multidisciplinar e multi-idade. Então ele tem que aceitar isso. Isso é uma realidade. Quando eu digo aceitar, não é falar assim, eu aceito, então aí tem que trabalhar junto. Não. Esse tem o que já tá começando errado. Ele tem que olhar e falar assim, tá, eu sou um cara, ou uma mulher, uma pessoa de uma outra época, eu tenho outros princípios, eu realmente tenho propósitos diferentes dessa galera, mas eu preciso entender que eles são diferentes de mim e aceitá-los como eles são. Porque enquanto ele fala achar que tudo que eles falam é isso é mimimi, isso é coisa dessa geração, isso aí não quer trabalhar, bando de vagabundo, que é o que a gente escuta muito, cara, enquanto ele não aceitar que esse... E eu não tô falando assim,
Pessoas que falam não, é aceitar pra dentro, não pra fora. É aceitar genuinamente. Saber lidar com as consequências de um time diverso. Exato, cara. Ele não vai conseguir. Porque ele vai sofrer. Não tem estudo nenhum que vai trazer... Não vai, ele vai sofrer. E aí é um trabalho psicológico. Você vai procurar ajuda fora ou não sei. Né? Na família, com os amigos, com uma terapia profissional ou com RH. O RH tem muitos trabalhos hoje dentro das empresas que ajudam esse líder que tem uma outra visão a mudar. Mas eu acho que, na minha visão, se ele não aceitar isso, cara, ele tá fora. Essa é a minha opinião. Eu vejo assim, ó, essa ajuda externa, seja como ela for, eu acho que tem alguns passos hoje para esse líder. O primeiro, ele tem que fazer uma reconstituição e deixar o ego em casa. Porque eu sempre tinha uma frase, eu trabalhei muitos anos, 20 anos com meu pai. Então, gerações distintas. E eu tinha uma frase que eu falava assim, olha, a experiência ela tem que ser respeitada, mas não idolatrada. A experiência ela ajuda. Bom ponto. Mas, e a gente trabalhou sempre muito bem juntos, meu pai. Porque ele entendia também assim, a experiência era importante, mas não podemos ficar venerando ela de costas para o que está acontecendo no futuro. Então, e isso para nós, hoje eu era o jovem, né? E hoje eu sou o mais experiente nessa relação. Então acho que você tem que ter o ego, que é aquela sensação de que você tem as respostas, você tem que deixar em casa. E diminuir ter humildade e reconhecer que você tem uma experiência, que ela é útil, mas ela não é a fonte única das soluções. Então esse é o primeiro passo. Essa reconstrução de quem você é como profissional. É uma reconstrução. Não tem problema você falar que você não sabe para uma galera nova. E o segundo ponto que eu vejo que é um caminho importante é sair da bolha. E bolha que eu falo não é uma bolha assim... Ampliar sua bolha. Talvez isso, mas eu digo assim, porque a gente é muito... Isso até é uma biologia até do cérebro humano. A tendência ao cérebro é procurar segurança, fazer as mesmas coisas. Eu tinha um professor de estatística que dizia o seguinte, me dá 2 semanas da tua rotina, eu falo o que você vai fazer nos próximos 3 meses. E é a pura verdade. Você faz o que você quer na terça, Então, como a gente sai dessa bolha? Vai para eventos, se for do RDI, vai conversar com pessoas distintas, chama para um café, sai da bolha, vai conversar com pessoas, aí a diversidade entra, tudo isso aí que sai da tua bolha, vai conversar com ideias, mas sem aquela roupa de juiz. Vai com o ouvidão limpa, tira a cera. Só ouvir, né? Vai ouvir e ver as perspectivas de uma vida além da que você conhece. Eu acho que isso seja menos julgador e mais curioso. Exato. É impressionante o poder que a gente tem quando a gente consegue ouvir pessoas com histórias distintas. Pessoa que vem num background diferente que o seu. Não estou dizendo ser melhor ou pior, não é essa que até, porque eu acho que isso é muito relevante. Depende do ponto de vista, né? Mas, sabe, uma pessoa que da área de artes, são os valores dela, o que ela busca. Que a nossa geração, até as que são um pouco mais antigas que as nossas, usa muito viés de confirmação para um conforto próprio, mas muito mais do que as gerações novas. Né? Eu vou falar com pessoas que concordam comigo, ponto. Porque o cara tá sempre confortável. Você tem que tomar tal decisão. Aí o cara pensa assim, esse gestor que não conseguiu mudar ainda, né? Tá, legal, tem que tomar uma decisão nesse sentido. O Baldinho acho que pensa parecido comigo. Vou falar com ele. Já que ele pensa parecido comigo, talvez a gente consiga trocar boas ideias sobre isso. Não, cara. E se tiver errado os dois... O Baldinho vai ser o cara certo. Vou falar com o Francisco, que ele provavelmente pensa de outro jeito. Vai ter diferença. Né? Então você tem... E isso é intencional. Não vai chegar em você. Você tem que ter essa intencionalidade de buscar diferente. Nessa linha que você perguntou, isso aqui a gente podia expandir para vários pontos aqui. Mas eu queria ir com a linha que eu estava pensando desde o início também. Às vezes quando a gente entra numa empresa, a gente faz o ESIS ali, olha para a empresa, a gente adesiva um to be, aí coloca um plano de ação, colocando vinculado ao KR. A gente faz isso para a empresa, mas a gente não faz isso para a gente, para nossa vida, que é mais importante que qualquer coisa. Então, será que quando o cara quer mudar né, de situação, de área, quer ser um melhor líder, será que ele faz a autoavaliação dele? Ele faz, cara, como que eu estou hoje? Meu ESIS. Eu estou assim, poxa, eu preciso melhorar? Beleza. Qual é o ponto meu? Não gosto de falar ponto fraco, mas assim, qual é o meu limite aqui? Estou limitado aqui. O que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar isso aqui. Então deixa eu desenhar um plano de ação para mim. Poxa, eu tenho que fazer esse curso, tenho que fazer isso. Ele faz o próprio OKR para ele, sabe? O objetivo dele. Ou ele faz o objetivo para a empresa, ele faz o objetivo para a equipe, mas ele não tem o objetivo dele. Você chega pro cara, tá, qual são os seus objetivos até o fim do ano? Não sei.
Pô, mas você tem um monte de objetivo, você não tem um plano desenhado, você tem que fazer um curso, fazer isso, fazer aquilo, fazer uma pós, fazer uma imersão em algum lugar. Então, muitas vezes, as pessoas estão aquela síndrome da Alice País da Maravilha. Pra onde você quer ir? Puxa, qualquer lugar serve, né? Então, o líder ele precisa criar um plano de ação para ele também. Ele deixar o ego para trás, falar, poxa, eu sei qual é o lado que eu vou estudar. Tem que entender a situação atual, o exis dele ali, ver o to-be dele e, baseado nesse gap aqui, criar um plano de ação. A gente tá falando sobre autoconhecimento, né? Total. Autoconhecimento. Tem que entender suas limitações. Cara, eu não sou bom nisso. Eu posso ser até aqui, olha. Igual a gente tá falando, poxa, a parte técnica eu vou até o nível 2. Hoje, quando eu vou fazer entrevista com algum... faço muita entrevista. A primeira coisa que eu pergunto é assim, Baldinho, você é bom em... Completa a frase. Se a pessoa demorar mais de 5 segundos, poxa, eu sou bom em... Cara, se você nem sabe o que você é bom, tem alguma coisa errada. Ou se alguém me perguntar, Francisco, você é bom em quê? Sou muito bom em desenvolver pessoas, habilitar pessoas. Então, se a pessoa, em 5 segundos, ela não te responder, você é bom em... Se ela nem se reconhece no que ela é boa, é o currículo. Esse currículo aqui não tá valendo nada pra mim, não. Você acabou de entregar o ouro na entrevista agora. Todo mundo vai responder essa. Vai ser parado, pelo menos. Agora, olha, falando de dica prática, Gui, que eu percebo que quem assiste quer sempre ouvir alguma... Não existe bala de prata, mas tem uma coisa... Né? Não existe bala de prata. Não existe bala de prata, mas tem por exemplo, um ponto que me ajudou muito. Há uns bons anos atrás, quando eu fiz o MBA, a primeira aula, né, que era uma matéria de economia de empresas, era o nome da matéria, nunca vou esquecer. Só que o professor, antes de começar a matéria técnica, ele falou, galera, a gente vai fazer um exercício que eu faço todas as turmas iniciantes aqui no meu curso, nessa disciplina. A gente vai fazer uma SWOT pessoal. E aí, que é suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do Francisco, do Thiago, do Baldinho. E aí todo mundo na sala fez, e aí ele falou, agora a gente vai se conhecer. E aí ele fez um bate-papo com cada um sobre cada SWOT pessoal para ajudar na carreira. Ele falou, cara, se você tá aqui, é porque você pensa na sua carreira. Olha, que adianta eu começar a falar aqui de contabilidade com vocês, de economia com vocês, se vocês não sabem onde vocês estão indo? Quem são vocês? Vocês se conhecem mesmo? Cara, que legal. Né? Depois de graduação, vários cursos, viagens, etc, etc. Foi numa aula de MBA que não tinha nada a ver com aquele assunto, o professor. Olha como faz a diferença, né? Uma atitude de um cara ali que tem uma sacada. Isso é legal, só nessa linha. Aí a gente fazer isso até na própria equipe. Por que eu falo isso? A partir do momento que nós, líderes, mostramos nossas fraquezas, até para os nossos liderados, gera um elo de confiança. Tem um livro lá, 5 discussões da equipe, do Matheus Lucioni, que ele mostra que a confiança é a base de qualquer equipe. E para você criar um elo de confiança, você se mostrar vulnerável, uma coisa que os líderes, não vou mostrar vulnerável, é importantíssimo, cara. Eu sou fraco aqui, ó. Sim. Olha isso aqui, mas eu sou forte aqui também. Eu posso se apoiar e você pode me apoiar. Isso é a base. O elo de confiança se cria a partir do momento que você se mostra humano, que não é um super-herói que você vai errar, que até super-herói erra. Por exemplo, meus super-heróis preferidos é Homem de Ferro e Batman, são os que mais erram. Coincidentemente são bilionários, né? E inteligentíssimos. Dá uma... bom, a maioria conhece o SWOT, né? Mas relê um pouco do conceito para ter certeza e vai lá e faz a sua. Aplica em si, né? Aplica em si. E pra galera que tá começando agora, que tá entrando numa posição de liderança e tá sentando agora na cadeira, principalmente daquilo que a nova geração traz, quais são as principais dificuldades de adaptação que vocês conseguem enxergar? Olha, eu digo para você que quem está sentando hoje numa cadeira, ele vive essa realidade desses vários multiversos que a gente comentou aqui. Mas a recomendação que eu diria, por exemplo, se eu fosse ter uma conversa com alguém que está assumindo uma posição, o que você acha que eu devo fazer? Eu digo assim, olha, nunca perda de vista qual é o seu trabalho. E o seu trabalho, não sei se está na empresa de tecnologia, está na empresa industrial, não me interessa. O seu trabalho é criar uma equipe forte, uma equipe que tem a confiança como base, porque se você se dedicar para essa equipe, nessa construção, o resto eles vão fazer para você. Então, tanto é que essa liderança, né, o gestor, a liderança, tem todas as verticais de negócio, a indústria, etc. O gestor, etc. E aí você vê, eu lembro de uma situação que era muito engraçada. Então a gente tinha muitas operações de Service Desk, a gente tinha uma operação no cliente A. E estava com o gestor. Aí, eventualmente, tive uma oportunidade, o líder, né, o gestor daquela unidade, ia ser realocado para outra.
E aí a gente ia botar um novo, ou levantava alguém, pegava alguém do time, sei lá, mudar. Um cara num time de 20, a performance às vezes caía, às vezes melhorava. Uma pessoa impactava o trabalho de 15, 20, 30. Então esse é o poder, esse é o papel. E qual era a diferença que a gente percebia ao longo dos anos? A forma como ele se relacionava, a forma como ele apoiava nos momentos de crise, a forma como ele se posicionava, aquilo que você falou, que como mais parte integrante, não como um alvo diferente dos demais. Então, a minha recomendação é nunca perca de vista o seu papel, o seu trabalho. Que dependendo de onde você está, é cultivar, crescer junto com o seu time. Nessa lei que ele falou, eu uso mais ou menos parecido, mas eu falo, tem que ter propósito. Qual é o seu propósito? E o propósito não é a meta da empresa, não. O propósito não é bater SLA ou XLA, não. O propósito tem que ser outro. Eu tenho um propósito e assim, todo dia eu tento sair com esse propósito que impactar pessoas. Aí, consequentemente, vamos bater o SLA, vamos bater meta, mas se eu colocar meta, SLA, o objetivo da empresa na frente, talvez eu possa estar ultrapassando as pessoas. Mas a partir do momento que eu quero impactar pessoas, contribuir com as pessoas, habilitar pessoas, ajudar as pessoas, consequentemente nós vamos conseguir chegar, bater metas, melhorar a empresa, melhorar a vida das pessoas. Então, sim, precisamos, e é o que nos fomenta, são as metas, né? São o lucro da empresa, mas as pessoas estão sempre. E a pessoa que está sentando lá nessa cadeira hoje, já precisa entender que vai, novamente, eu vou bater nessa tecla, vai precisar estudar pessoas, vai precisar ser especialista em pessoas, porque são as pessoas que vão habilitar as metas, os lucros, os melhores resultados da empresa. Então, entender como extrair, habilitar, delegar, empoderar os colaboradores é parte fundamental dela. E é um desafio nosso. Essa galera nova não quer ser líder. E culpa nossa, até, assim, talvez dos meus pais, mas também minha, muito próximo. Porque a gente chega, quantas vezes eu trabalhei em telecom, trabalhava de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Será que o meu filho chega assim, poxa, ser líder é isso? Trabalhar 3 horas da manhã? Não quero. No sábado? No sábado. A nova geração tem muito esse questionamento. Não quero ser líder, porque meu pai trabalhava sábado, domingo, 3 horas da manhã. Então, essa nova geração sentar e já querer ser líder já é uma vitória. É consequência dos nossos atos, sabe? Sim, então já é uma vitória. Eu tenho uma dificuldade de formar novos líderes. Não quero ser isso, não. Eu quero ter uma vida tranquila, ter um equilíbrio. E nós não tivemos esse equilíbrio no começo da carreira. Talvez agora até que consiga, mas no começo da carreira, não. Essa pessoa que sai da universidade e que sai com esse certificado e que não coloca na parede, mas que ainda assim tem contato com profissionais que são referência para eles ainda acabam vindo com enviesados de acabei de fazer o curso de arte, certificação de arte, então é ITIL, no matter what, e esquece a parte da relação humana, ou não? É uma galera que já vem um pouco mais preparada e adaptada, principalmente dentro da área de tecnologia. Ou vocês ainda sentem que isso é uma grande dificuldade? Falei. Eu acho, cara, que assim vem com mais informação para tomar uma decisão talvez diferente da nossa, mas ainda vem muito influenciado. E é isso que eu ia falar para complementar vocês. Eu acho que nem todo mundo tem... Às vezes a pessoa tem talento, acho que o exemplo que o Francisco deu às vezes a pessoa tem talento para ser líder, tem vocação e não quer, né? Esse é um caso. Mas tem também uma grande parte da população nova que está chegando no mercado de trabalho que também não tem aptidão, cara. E eu queria muito que eu não sei, a gente vai ver como isso vai se dar nos próximos anos, mas eu queria muito deixar essa recomendação pra galera. Tipo assim, você que tá chegando no mercado agora, se você entende que você não tem aptidão para isso, não se sinta obrigado a ser um líder, né? Você tem outras opções hoje, diferente do passado, que a gente tinha essa criação do tipo, vai ser chefe ou você vai ser um nada. Tô 5 anos como analista, eu sou líder ainda. Sou líder, o crescimento era só vertical. Família, amigo, todo mundo começa. Nossa, cara, mas 5 anos, não. Pô, movimenta, sai dessa empresa, cara. A empresa não te dá oportunidade. Especialista não, cara, eu não quero ser. Então você tem hoje uma carreira Y verdadeira e genuína, que é possível, e que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O profissional entender isso. E outra coisa é ele questionar. Eu sei que é difícil pra caramba isso. Eu fiz depois de muito mais velho, e é uma pena, mas era a nossa criação. Mas questionar as pessoas em volta, cara. Porque, pô, eu sou super grato à educação que meus pais me deram.
Mas tem muita coisa que eu olho e falo, cara, podia ter sido diferente. Que eu vou tentar pro meu filho ser melhor. Mas assim, essa galera que tá chegando agora no mercado é uma galera formada, pronta, que é de uma geração ainda que tem muita influência de todos, né? De uma influência, assim, direcionada. Questione, cara, sabe? Será que eu tô no caminho certo? Será que o que querem pra mim é o que eu quero? Né? E procure opiniões diferentes, cara. Se você for na sua casa e só ouvir o que o pessoal da sua casa, da sua família tem a dizer, naturalmente é um padrão. Você vai repetir isso, né? Você vai repetir. E aí, muitas vezes, a repetição é a sua aptidão. Às vezes você tá sendo, não sei se a palavra é infeliz, mas não tão feliz no trabalho. Ou você tá tendo problemas para conseguir evoluir financeiramente no seu trabalho, ou evoluir em termos de carreira, seja qual for, por isso. Né? Às vezes você tem que destravar alguma coisa e quem vai tirar esse freio de mão não tá perto. Às vezes tá um pouco mais distante. Então olha no seu ambiente e fala, cara, que é muito diferente de mim, mas que é feliz, que tem uma certa... Né? Pô, aquele cara é tão feliz, cara, e ele tem uma vida tão diferente da minha, por que será? Se questione, cara, vai lá falar com ele. Talvez ele tenha uma boa história pra te contar. No HDI, quando você vê um gestor com um analista, você consegue ver, às vezes, um analista tentando copiar o... Nossa, cara, isso é praticamente 100% do tempo, cara. Inconsciente. É inconsciente. Até a roupa, o jeito de vestir, o jeito de pensar, as palavras, as expressões. A forma de querer agradar também. Exato. E é um perigo pro líder. E às vezes tá tudo bem, às vezes aquilo faz parte daquele perfil e daquela carreira, mas... A gente sabe que na maioria das vezes... vezes não. Entendeu? Então se questione. Quando a gente tá falando de... Várias vezes vocês falaram, né? Olhar diferente, pensar diferente, buscar o diferente. E a gente fala muito de que os líderes precisam ser líderes cada vez mais buscar inovação no mundo. Que é isso, né? As empresas querem inovação. Né? Olha o tanto de novas siglas que nascem todo dia. E às vezes quando você pergunta pra pessoa, você é criativa? Cara, eu dando minhas dicas de entrevista de novo. Aí a pessoa, não sou criativa. Ah, mas como não? Sim, a criatividade é a base para a inovação. Então se a gente quer inovar, a gente precisa ser criativo. E criatividade todos nós temos, porque nós somos seres humanos. E qual a tecnologia que nós temos? A imaginação. Todo mundo imagina. Se você imagina, você cria. Se você cria, você inova. Só que isso é habilitado. Tem como estudar isso? Tem como melhorar? Tem. Com a diversidade. Expandindo a bolha. Repertório. Então, assim, eu gosto de tecnologia, mas eu quero saber de desenho animado, eu quero saber de culinária, eu quero saber de outras culturas, que não seja só a brasileira, nem só a americana, nem a europeia. Eu quero saber, puxa, o cara da Índia balança a cabecinha, o que do Egito faz isso? Porque a partir disso, a gente começa a entender e pegar um pouquinho de cada coisa e melhorar a nossa imaginação, consequentemente a nossa criatividade, consequentemente a gente vai conseguir inovar. Eu fiz curso... Temos para isso? Não. Olha o que eu fiz na vida. Curso de vendas, curso de matemática financeira, curso do Dale Carnegie, que é um negócio de relações humanas. Eu fiz Dale Carnegie. Eu fiz o curso, antigamente o Larry Ribeiro dava um curso ali, como é que era que tem o telefone? Naquele hotel lá, curso do Larry Ribeiro. Meu pai e minha mãe eram muito de neurolinguística, eu tinha 10, 12, 15 anos, eu ia para esses cursos de neurolinguística, fiz relações públicas na universidade, trabalhei a vida inteira em tecnologia, então assim, a pluralidade de caminhos que eu percorri e você... Tudo isso em 5 anos. Não, mas assim, então, a sair da bolha também, um curso de vendas do Senac. Sabe? Foi sensacional. Não significa que você vai ser um vendedor, entendeu? Exatamente. Não é porque é só o vendedor que faz coisa de culinária, como você falou, mas eu acho que o desafio de expandir da bolha é a inércia. Porque a energia para movimentar é enorme. Mas se eu dei o primeiro passo, o segundo dia mais faz. Isso aí. Então, eu tive muitas minhas filhas, faz não sei o quê, porque filho é o seguinte: filho faz taekwondo a semana, você compra um kimono, não vai mais no taekwondo. Aí cai no vôlei, você compra um negócio de vôlei, não quer mais. Não quer mais. Mas eu falo, tem que deixar experimentar. Um paralelo que eu, voltando ali, né? Dou muito exemplo de super-herói. Voltando pro super-herói, aqueles dois que eu falei, Homem-Aranha, Batman e Homem de Ferro. Cara, qual a diferença deles pros outros? Porque eles são humanos, assim, né? São milionários, mas é o que eu dou sempre exemplo, é o cinto de ferramentas. Se você pegar o cinto de ferramentas do Batman ou ali a roupa do Homem de Ferro, ele tem tanta coisa. Eles colocam tantas informações ali que tornam eles especiais frente aos outros. Porque eles vão conseguir sair de qualquer situação porque eles têm muitas ferramentas. Então é isso que a gente precisa ter. Saber ter muitas ferramentas que não vai poder, não importa o tipo de bate-papo,
Você pode ir desde culinária, a viagem, automobilismo ou a tecnologia. Você não vai ser especialista, mas você vai conseguir navegar ali em todos os campos. E como que o avanço da tecnologia, como por exemplo inteligência artificial, ela acaba impactando as necessidades das competências desses líderes? A gente estava conversando antes. Eu tive que aprender, a primeira coisa, a fazer uma apresentação, um PowerPoint, para poder me articular melhor. Hoje eu tenho uma inteligência artificial que faz isso. Como que como que o avanço tecnológico acaba influenciando também o impacto das competências de liderança? Existe uma correlação? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu vejo o seguinte. A gente, em novembro de 2022, já vieram outras, mas a primeira gerativa chegou a público. Para mim, é como o Steve Jobs mostrando o iPhone 2007. A correlação do impacto para o mercado, para a sociedade, para mim é a mesma coisa, de ver de novo. Uma coisa assim, e assim, em 2007 não existia App Store, não existia um monte de coisa. E a gente não consegue ter no início de uma tecnologia a visão exponencial que ela vai ter no impacto no trabalho, na sociedade e até nas pessoas. Eu tenho um exemplo muito engraçado em casa. Gostou da tecnologia, minha filha xereta, fica lá do meu lado, o que é isso? Aí esse dia ela veio falar, pai, eu tenho que fazer um trabalho aqui, e a professora falou que quem usa tecnologia não aprende. Falei, filha, isso é normal. No mundo que ela vem, é a forma como ela viu. E eu lembrei da minha época, quando eu tinha 12, 13 anos, não podia usar computador, porque computador era coisa de adulto. Eu preso pra ficar mexendo no computador. Minha mãe deixava, mas não era comum. Aquele XT assim. Nossa, tem razão, Maurinho. Quantas vezes eu fui em algum lugar que tinha um baita computador e eu não podia encostar? Não, tá louco? Vai quebrar. Não é videogame? Você tem razão, cara. Então, você veja. Então, o que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial, ela traz um desafio para o gestor hoje, cada vez mais, que é assim: o quão vai mudar a forma de ensinar, de se desenvolver, de me relacionar, porque hoje ela está lá no ChatGPT, no Gemini, no Claude e tal. Mas quando ela vai chegar cada vez mais perto, já está chegando. Já está chegando cada vez mais perto. Vai ter o Airbus com esse tipo de tecnologia, já teve um lançado. Então a pergunta que não quer calar do gestor é: antigamente eu valorizava muito, né, competência técnica, que tinha as respostas. Eu sempre digo que a nova era, essa é a minha opinião, eu vou valorizar quem sabe construir as novas perguntas. Porque a resposta a gente tem que buscar cada vez mais. Eu acesso, e olha como a história ela é dinâmica. O que permitiu a inteligência artificial e a generativa acontecer como aconteceu? Na minha opinião, o surgimento da internet nos anos 2000. Porque a gente começou a criar um processo de digitalização da sociedade desde 2000. Livros. Se não tivesse essa quantidade de conteúdo digitalizado, essa LLM, né, os Large Language Models, iam consumir o quê? Então, olha, é o que eu falo. A gente jamais imaginou que a internet seria a pré-história de uma IA generativa. E o que vem para frente nos próximos 20, o gestor vai ter que se adaptar muito dessa realidade, que vão as inovações acontecendo. E esse é o desafio. Como eu uso, como eu lidero. Hoje o valor está nas perguntas e não mais nas respostas. E vem muito mais rápido, né? E acho que isso é um ponto legal. O ser humano, as habilidades humanas vão ficar muito aparentes, né? Muito expostas. Porque, cara, se todo mundo consegue usar a IA generativa para fazer o padrão, que antes o padrão já era diferente, agora não é mais, cara, o ser humano para se diferenciar, e aí é natural, a gente vive num mundo competitivo, o ser humano para se diferenciar, as empresas para se diferenciarem, elas vão precisar criar coisas que a inteligência artificial não resolve. E o que é isso? Algumas coisas são as perguntas, como o Baldi falou, né? As novas perguntas, os novos questionamentos para te direcionar para novas decisões. Mas também, cara, do ponto de vista profissional, a criatividade que o Francisco comentou, cara. É o quanto o ser humano consegue olhar aquilo e falar, tá, esse é o padrão. Todo mundo aqui vai minimamente, por exemplo, sei lá, vamos falar de uma entrevista para trainee, que é uma coisa muito disputada, né? Que as empresas colocam já um salário melhor, o cara tem aquela oportunidade de rotacionar nas áreas e é uma baita empresa, blá, blá, blá. Isso é muito disputado. Beleza, pensa num momento desse, cara, que o cara tem que fazer lá um pitch inicial para se vender. Cara, já a régua começa aqui. Se já... E vão usar. Sim. Então, acho que o candidato, por exemplo, vai ter que pensar assim, cara, eu tô começando a carreira. A IA tá aí.
Eu sou dessa geração. O que eu posso falar ou fazer lá que vai ser diferente dos outros? E é muito mais difícil do que você fazer um slide bonito, cara. Sim, Mas Não, mas sabe que eu acho que criatividade é uma das coisas que inteligência artificial vai conseguir copiar também? Porque pra mim criatividade nada mais é, como o Francisco falou, junção de repertório. Sim. Eu pego uma coisa que já existe com outra, faço uma combinação delas e aí eu consigo ser criativo em determinado seguinte. Mas o que eu não consigo fazer, pelo menos na minha visão, com inteligência artificial ainda, é criar relacionamento. Eu não consigo que uma inteligência artificial crie uma rede de network, que eu consiga criar essa comunicação com... A inteligência artificial não consegue adivinhar, né, Gui, o que vai rolar no papo. É. Ela consegue adivinhar até... Eu entendi o que você tá falando, eu concordo com você. Realmente, nesse ponto, a criatividade pode ser batida, assim, com a IA. Eu acho que eu me expressei mal. Talvez a criatividade de reação, né? Quando eu for fazer essa apresentação que eu fiz na IA, Uma sensibilidade que como tá você... mega criativa, que eu não teria condição de fazer, você não consegue controlar o que o outro lado vai pensar. Sabe o que eu Entendeu? classifico isso? É. Eu classifico isso que você falou de uma maneira seguinte. A inteligência artificial ainda não mostra sinais disso. Ela não consegue tirar a intuição que nós temos. O que é intuição? É quando eu decido com o mínimo ou às vezes nenhuma informação. Pura intuição. Que mistura minha experiência pregressa, meu momento emocional, o que eu já vivi, o que eu estou vendo. Então, a intuição, ela, na minha opinião, ainda é algo proprietário do ser humano. Assumir a IA, ela vai sempre olhar para trás. Ela, como você falou, vai pegar critérios e tal, e vai criar novo. Agora, aquela intuição de... E se eu pegar, por exemplo, a arte, né? Se eu criar uma nova forma de arte, aí ela já... Ela vai sempre refletir. Esse é onde eu reflito bastante. Eu acho que ainda não vejo com esse potencial. Por isso, ainda assim, para essa liderança é o voltar pro humano, né? Sim. Voltar pro... Levando pra empresa, né, Gui? É verdade. Se você levar pro dia a dia do líder novo, ele não consegue prever o que vai vir depois dele levar alguma coisa, alguma solução pro time dele, por exemplo. Né? Ele pode receber uma resposta que a IA não resolve. De alguém ali. Peraí. Né? E aí, ó, aí a intuição dele, né, Valdir? Nesse momento, de ter que tomar uma decisão num momento de crise, ali, por exemplo, com a equipe, rápida, é importante. é importante. Pode falar. Não, quando a gente está falando de intuição ou imaginação, e aí você falou assim, que você falou no começo, as perguntas são mais importantes que as respostas, e para você elaborar, se você já tem uma máxima, né, se você quer respostas diferentes, você tem que fazer perguntas diferentes. E para você fazer perguntas diferentes, você precisa de quê? Repertório. Quanto mais repertório você tiver, melhor serão suas perguntas, porque você vai ter contexto. Não é só uma pergunta vazia. Então, volta àquela questão. Você precisa ter uma pluralidade de conteúdo para você melhorar suas perguntas, e, consequentemente, melhorar as respostas. E dessas respostas, você fazer outro questionamento. Certo. Porque a IA, e muitas pessoas falam isso, não sei se o Paulo pode, com certeza já ouviu falar isso, a IA, ele deu o exemplo do iPhone, né? Tem grandes líderes, cientistas que falam a IA, compara a IA com a entrada da eletricidade, a IA com a entrada do combustível, a IA com a condição de criar fogo. Então, cara, a IA está criando um novo parâmetro, diferente. E aí outras pessoas comparam dados com petróleo. Não é muito melhor que petróleo. O petróleo vai acabar um dia. Dados não vai acabar, só cresce, é infinito. Então, se um líder se torna negacionista de IA, ele está enrolado. E assim, hoje porque antigamente você pedia pro RH ou você ia criar um JavaScript de uma vaga, você demorava um dia. Hoje você faz JavaScript em 2 minutos, 3 minutos. Antigamente, para eu fazer um correlacionamento de 10 currículos com JavaScript, com DISC, eu demorava um dia inteiro. Hoje eu pego, por favor, qualquer IA dessa. Ó, tá aqui os currículos, tá aqui o JavaScript, tá aqui o DISC. Fala aí. Analisa pra mim. Baseado nisso aí, qual o melhor? Lembrando, é um copiloto, né? É um cara que tá ali para te auxiliar. É isso. Tipo assim, a automação, a gente ganha vida, ganha tempo. Então o líder ali que ia demorar 4 horas, 5 horas, ele consegue fazer aquela mesma atividade em 20 minutos e o resto do tempo dedica a pessoas. Ou vai curtir sua família, ou vai jogar um videogame. Exatamente. Esporte. O Elon Musk falou isso, né? Nesse último evento dele, né? Que
tem o título lá, acho que na CNN, sabe? IA vai acabar com o mundo. Semana passada. Mas aí, lendo a matéria, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o ser humano pode ganhar tempo sem perder a sua vida. Tipo assim, cara, segundo ele, daqui muitos anos, a IA vai fazer tanta coisa que aí você vai ter uma espécie de os governos vão ter que começar a se preparar para que todo mundo tenha ali uma espécie de uma renda mínima para sobreviver, comprar comida, morar e tal. E quem quiser mais é justamente esse público que vai ter que ir além da IA. Não sei se E faz bastante sentido você parar pra pensar, né? Não sei se vocês viram agora, não sei se eu posso falar do stream, pode? O Netflix, ele acabou de lançar, estamos em maio de 2024, né? Então, Isso é importante, né? Pra não achar que estão falando Tem, os bagos, tem né? a galera do futuro que assiste. Em maio de 2024, o Netflix lançou um filme chamado Atlas. Que não sei se vocês assistiram já. Muito legal, uma crítica. Ele fala, é o primeiro terrorista IA. Isso é muito legal, assim, construíram um robô, né, um humanoide ali, e ele se rebelou, é o primeiro terrorista da humanidade em IA. Então já é uma crítica a IA, então assim, é bem interessante, assim, aonde o pessoal já está começando a olhar, né? Assim. Mas eu diria para o gestor, uma coisa que eu falo muitas vezes, me perguntam, quero uma ajuda sua sobre a adoção de IA no nosso negócio e tal. Eu falo, olha, você já viu alguma campanha para economizar oxigênio? Você já viu? Pessoal, né, o narizinho de italiano aqui, não pode sair, narizinho pequenininho. Mas você deve ter visto muita campanha para economizar água, né? Sim. A gente vive quanto tempo sem oxigênio? 3 minutos? 1 minuto, talvez? E a água, 5, 6 dias. Por quê? Porque o que faz um fator estratégico não é a sua abundância, é a sua escassez. Como o oxigênio eu tenho muito, ninguém administra. Claro, está uma forma, assim, só um título de exemplo. Claro, existe a administração da terra, etc., para não poluir tanto. Mas essa é a questão. Então, as IAs que a gente conhece hoje, que é acessível para todo mundo, não vai ser o diferencial estratégico na carreira de ninguém, porque ela é abundante e acessível a todos. Aí é até que nós estamos falando. Como eu vou usar isso de uma maneira diferente, entre intuição, contexto, esse é o diferencial da sua carreira. Construa os seus usos, a sua jornada própria, e esse sim. Só você ver, semana passada, eu sou consultor para algumas empresas, e semana passada uma menina me mandou, olha, eu estou querendo contratar uma vaga para analista de recepção. Ela me mandou a descrição da vaga, aí tava lá assim, conhecimento em pacote Office. Eu falei, não, tira isso. Em nome de Jesus. Primeiro, já não é pacote Office mais. Office é assim, né? Segundo, tira isso, pô. Põe aí conhecimento em IA generativa. Aí você vai ganhar muito mais, assim. Pelo amor de Deus, hoje todo mundo vai mexer com Word, Excel. Então, assim, as pessoas precisam começar a mudar até esse conceito. Assim, eu não quero alguém que saiba mexer com Office para ver assim. Office é nativo. O Office é assim. Mas é nativo, nativo. Tá no sangue já, cara. Tá no sangue, entendeu? É o diferencial. Gente, queria agradecer a participação de vocês, por vocês terem aceitado o convite. Tenho certeza que se a gente pudesse ficar aqui muito mais tempo, a gente ia para muitos outros lugares. Obrigado você por ter assistido. Tem o nome aqui de 3 profissionais incríveis para vocês se espelharem, para vocês se conectarem. Usem e abusem disso e se relacionem com outras pessoas, porque eu já consegui sugar um pouco da energia aqui. Então já tô preparado já para participar de 15 eventos aí. Bateria social tá aqui, né? Bateria social tá aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Gui. Obrigadão. Valeu. Obrigado a todos. Muito obrigado, Gui. Valeu. Prazer. Valeu pelo convite.